Parede aí. Quando eu passei para cá estava vazio, até assustando. Mas é bom ver a casa cheia, é bom matar a saudade de todo mundo. Nosso tema de hoje, medo da morte. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Esse trabalho é todo baseado, esse estudo é todo baseado no trabalho do nosso saudoso companheiro Richard Simonetti, que tem uma obra com Quem Tem Medo da Morte, que é o título, e que é a base do nosso estudo de hoje. Pois bem, alguns anos atrás me pediram que preparasse uma palestra sobre o medo da morte. Então eu comecei a pesquisar sobre os medos da humanidade. E eu me lembro que na época eu achei uma revista, se não me engano era a revista Veja, não tenho tanta segurança, pode ser que seja outra parecida, que falava dos medos. E eu achei tão interessante que eu preferi trazer o resultado aqui. Lá enumerava quais os maiores medos que o ser humano tem. E o interessante é, com aproximadamente 19%, o quinto maior medo é da pessoa adoecer. Passar por uma doença grave em família, qualquer tipo de gravidade, aquelas que preocupam mais, que requerem cirurgias ou tratamentos mais graves. O quarto maior medo que a humanidade tem, com 22%, é o medo de ter problemas financeiros. Aqueles problemas que acabam deixando a gente passar certas aflições. Quase empatado, na terceira posição, veio o medo de insetos, medo de aranha, medo de escorpião e qualquer bicho, algumas pessoas é de lagartixa e por aí vai. O segundo maior medo que as pessoas têm, com 32%, é o medo de altura. Alguém já chegou na beira de uma janela de um prédio alto ou de um terraço? Agora, adivinha qual o maior medo que todos têm? Com 41%, é o medo de falar em público. Eu acho que eu vou tirar a morte de letra. O maior medo é o medo de falar em público. Não foi à toa que eu comecei pela quinta posição. A morte aparece na sexta posição. Aí alguém vai falar assim, como que alguém tem mais medo de aranha do que medo de morrer? Como que alguém tem mais medo de problemas financeiros do que medo de morrer? A verdade é que as pessoas têm tanto medo de morrer que têm medo de falar na morte. Tem tanto medo que desviam. Eu conheço pessoas até próximas a mim que passando aqui perto da Matriz Velha, às vezes em direção ao Coronel Borges, quando ainda era mão, descia pelo Liceu para não passar em frente ao cemitério. É incrível. Então quando fala em morrer, vem alguém, dá 3 batidas na madeira. É tanto medo que na hora de falar dos medos, a pessoa evita falar da morte e fala de outros medos. Então, por isso que a morte vem em sexto. É claro que, naturalmente, a gente sabe que a morte vem como o maior deles, tanto que é como, geralmente, os fora da lei nos ameaçam quando querem extorquir qualquer tipo de coisa nossa. Pois bem, só que há 165 anos comemorados ontem, com a publicação do Livro dos Espíritos, a doutrina espírita chega para matar a morte. Porque, segundo seus postulados e tudo aquilo que ela racionalmente defende, nos apresenta com bases sólidas, a morte não existe. Simplesmente assim. Mas, como esse medo prevalece? Bom, para que a gente possa chegar lá, eu vou começar contando a história de uma pessoa comum. Nossa companheira, eu vou dar um nome fictício para não usar um nome real, Maria Auxiliadora. Ela morava na cidade de Caldas Novas, em Minas Gerais. Era uma funcionária pública do INSS, trabalhadora, já há muitos anos. Era aquela pessoa solícita, que não só se prestava a fazer com eficiência o trabalho que a ela era designada, mas também procurava atender
com educação, com boa vontade, quaisquer outros pedidos que a ela chegavam. Estando próximo a um balcão, não deixava de direcionar o atendimento a quem solicitasse. Na vida pessoal, ela tinha uma família, tinha 2 filhos, que criava com zelo. Ela especificamente era espírita, mas não faria diferença se ela fosse católica, evangélica, budista, qualquer outro tipo de religião. Mas ela, dentro da sua frequência na casa religiosa a que abraçava, ela não somente ia como frequentadora, ela procurava contribuir com algum tipo de ajuda. Não falo em contribuição financeira especificamente. Ela procurava ajudar. Ela contribuía com o trabalho de evangelização, ajudando a oferecer os conhecimentos cristãos às crianças, aos filhos dos frequentadores da instituição. Pois bem, durante esse período, ela era aquela pessoa que procurava não somente educar, mas também oferecer uma base cristã aos próprios filhos. E era aquela pessoa que aprendera a deixar de olhar a vida exclusivamente com o individualismo que a maioria de nós tem, e aprender a tirar parte do tempo dela para auxiliar nas tarefas as tarefas sociais da casa, que contribuem com aqueles que mais necessitam. Mas, quando ela completou o seu 53º aniversário, num exame de rotina, aqueles que aparecem na televisão, ela notou um nódulo, foi ao médico e descobriu que era portadora de um câncer de mama. Claro, busca orientação médica e vai fazer todos os tratamentos que são necessários. Não somente os básicos, mas para ela foi reservado também a necessidade de passar pela quimioterapia e também pela radioterapia, tratamentos mais agressivos. Mas, passado determinado tempo, foi dado como superada aquela fase. Claro que todo mundo que passa por isso, graças a Deus, quando a detecção é precoce, o índice de cura é muito alto. Mas ela anualmente fazia os exames. Só que passado determinado tempo, já tinha cerca de 7 anos que ela fazia os exames, ela começa a sentir determinados sintomas que a fizeram buscar o tratamento médico e descobriu ser portadora de uma metástase. O câncer voltara não mais ali, mas em outras partes do seu organismo. Aos 63 anos de idade, ela começa a lutar contra a doença e permanece nas suas atividades dentro da casa religiosa enquanto foi possível. Ela já houvera aposentado nesse período, mas quando mal completara seu 63º aniversário, ela é internada e tinha consciência de que seus dias seriam breves. Então ela apegava-se naturalmente ao seu conhecimento evangélico, apegava-se à fé que tinha em Jesus e tentava gradualmente se desapegar dos pensamentos materiais. Toda vez que nós nos desvinculamos dos pensamentos materiais, nós naturalmente pensamos mais em coisas espirituais e, consequentemente, nós sintonizamos melhor qualquer tipo de corrente religiosa. Nós naturalmente melhoramos a nossa sintonia mental. Isso sempre permite que nós estejamos mais aptos a receber ajuda, tanto encarnados quanto desencarnados. Pois bem, chegando o momento, ela tem sua vida terminada. Durante esse momento, equipes de trabalhadores do plano espiritual acercam-se do seu leito e começam a fazer os trabalhos necessários para o processo de desencarnação. Não é um estalar de dedo e está tudo funcionando, porque a gente está acostumado a olhar pelo prático. Mas existe todo um trabalho técnico que acontece por trás disso.
E a equipe espiritual deveria trabalhar para desfazer os laços que conectam o espírito, ou o seu corpo espiritual, que é o perispírito, ao corpo físico. É nessa hora que, frequentemente, nossos companheiros, amigos, parentes, pessoas que nos amam e que nos antecederam ao túmulo, que costumam acercar-se de nós para ajudar no trabalho e para nos receber no plano de lá. Se existe uma coisa que iguala todas as pessoas, é a morte. Não faz diferença o quão poderoso ou quão rico a pessoa possa ser, ou quão pobre ou quão insignificante perante a sociedade alguém possa ser. Naquele momento estamos todos de igual para igual. São duas coisas que nos igualam geralmente, é a morte e a dor. Quem passa por uma crise de cálculo renal, não faz diferença se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se é poderoso, se é presidente, ou se é um gari, ou se é qualquer outra profissão, ou um desempregado, todos nós vamos sentir a mesma dor. E nessa hora, a nossa condição de sintonia faz grande diferença. Em primeiro lugar, vamos tentar definir, para quem ainda não tiver vamos dizer assim, conhecimento ou uma afinização com esse conhecimento a respeito do corpo espiritual. Quando vocês olham para mim, estão me vendo aqui de uma camisa escura, usando óculos, calvo, com o microfone na mão. Se nesse momento eu pudesse desligar-me do meu corpo e desse um passo ao lado e todos vocês pudessem enxergar-me em perispírito, que o perispírito é um corpo espiritual, a gente chama de semimaterial. Ele é material, mas é uma matéria que não é tangível pelo nosso tato e não é perceptível pelos nossos sentidos normais. Mas se eu me colocasse ao lado, vocês veriam duas cópias. A minha cópia estaria usando uma camisa do mesmo jeito. Estaria calvo, de cabelo branco, do mesmo jeito. Estaria usando óculos, por mais que espírito não precise de óculos. Seria uma cópia perfeita. Mas por que isso? Porque nós mantemos um trabalho de atualização do nosso corpo espiritual. Como que isso funciona? O nosso corpo espiritual é feito do fluido cósmico universal. É essa matéria quase imperceptível. Pois bem, e ela é moldada pela nossa vontade. Então, quando eu me olho no espelho, quando eu tenho consciência da minha aparência, e isso eu atualizo todos os dias quando vou pentear o cabelo que restou, nós estamos naturalmente moldando o nosso perispírito, porque nossa mente nos imagina assim. Então, ele acompanha a imagem mental que nós temos de nós mesmos. E é esse corpo espiritual que geralmente acompanha o espírito após o desligamento do corpo físico. Pois bem, no momento adequado, a equipe espiritual começa um processo de magnetismo, imposição de mãos, similar ao passe que nós vemos acontecer após as reuniões doutrinárias. Gente, pelo amor de Deus, passe não desencarna ninguém não, tá? Mas é um processo de magnetização. E esse processo vai induzir a pessoa que está passando por aquele processo de desligamento a um relaxamento e quase generalizando, pelo menos para a maioria dos casos, a uma situação de sonolência ou praticamente um torpor total. A grande maioria perde a consciência durante o processo de desencarnação. Eu fui entender a utilidade disso da última vez que eu fui fazer uma cirurgia na boca. Eu falei que estava tudo bem, estava anestesiado. Mas quando eu percebi o movimento da dentista com o bisturi, minha pressão baixou, eu não estava sentindo dor. Mas o nervoso de saber que ela estava cortando, minha pressão baixou. Então imagina uma pessoa consciente saber que ela está desencarnando.
não seria um processo para a maioria das pessoas natural. Então, para a grande maioria, passa por uma situação de sono e já vai acordar após a desencarnação. Durante esse processo de sonolência, são feitos os desligamentos dos cordões, das conexões que ligam o perispírito ao nosso corpo. O Dr. Raymond Modd Jr., autor da obra Vida Depois da Vida, fez um estudo lá nos Estados Unidos, coletando experiências de EQM, experiência de quase morte. Aquelas pessoas que em momentos de determinado transe ou em momentos que entram em coma, sentem-se desconectadas aparentemente no corpo e depois retornam à vida. E o relato da grande maioria mostrava que eles quase sempre encontravam-se flutuando sobre o leito do hospital e conseguiam enxergar a equipe médica trabalhando para tentar reanimar. Agora, unanimidade é que, independente da posição relatada, todos eles percebiam a existência do que se chamou um cordão de prata, que conectava o umbigo do organismo conectado até o perispírito que estava flutuando. Esse cordão de prata, é a descrição que eles dão, mas pode-se dar o nome que quiser, é formado por um feixe de conexões que conecta o perispírito ao corpo, célula a célula, em todos os plexos nervosos e tudo mais. Então, essa desconexão começa a ser feita dos extremos para o centro, dos órgãos menos importantes para os órgãos mais importantes. Então, vai se desligando e parando de funcionar, inicialmente, as pontas dos dedos, das mãos, dos pés, para depois ir em direção aos órgãos vitais. Pois bem, quando se faz a desconexão do cérebro e do coração, aquele corpo passa a ser um cadáver. O espírito, com o seu perispírito, continuam vivos, ainda em condição de sonolência, na maioria das vezes. Mas o corpo perde totalmente a vida. Não existe batimento cardíaco e é quando geralmente os médicos têm condições já de criar o atestado de óbito, porque todos os sinais vitais desaparecem. A pergunta mais comum que as pessoas têm à mente, e é o que mais dá medo, é: morrer dói? E a resposta segura é, na grande maioria das vezes, morrer não dói. Não dói. A doutora Ellen Van Baar, que é psicóloga norte-americana, autora do livro Recordando Vidas Passadas, é um livrinho fantástico, é uma das melhores aquisições que eu tenho. Dessa grossurinha, mas ele é todo estatístico e ela fazia regressão de pessoas de forma coletiva, 20 pessoas de cada vez, e ela fez a regressão de mais de 1.200 pessoas. E orientava para que essas pessoas, quando retornassem à consciência, respondessem um questionário antes de começarem a conversar umas com as outras. Com isso, ela traçou estatísticas muito bacanas. E a resposta que ela tem é que, para 90% das pessoas que foram levadas em regressão ao momento da morte numa encarnação anterior, relataram passar por um momento agradável. Eu li vários casos desses, vou tentar falar alguns de cabeça. Tem uma pessoa que fala: eu não sei de que eu morri, mas eu tenho convicção de que foi uma pancada forte na cabeça. Eu me via afastando e via o meu corpo deitado sobre uma cama de palha. Não sabia exatamente, mas eu estava feliz. Eu me sentia aliviado daquela existência ter terminado. Outra relatava que a única dor que ela sentia era a preocupação com os filhos que ficavam. Outro relatava ter a consciência de que aquela existência penosa houvera se findado, e ela carregava na consciência o alívio e a sensação de um dever cumprido.
E isso é para a grande maioria, tanto que ela fecha a estatística com 90%. Agora, ao contrário, quando levados ao momento do nascimento, aquele momento que o médico dá o tapinha no bumbum para a gente chorar, a grande maioria, nos momentos que antecediam o nascimento, passava por uma situação de extrema tensão. Qual aquele aluno que passou o ano todo estudando, quando ele chega na frente da prova do Enem? Exatamente a prova de matemática. A que eu mais gosto. Mas que para muitos é um terror. Quando a pessoa chega ali e fala, agora não dá mais para consultar livro. Agora é a hora da verdade. E o nascimento é essa hora, é a hora que nós vamos para a prova da vida. Onde não dá mais para consultar, só o que permanecer na memória após o processo reencarnatório. Ou seja, o que nossa consciência conseguir superar os nossos vícios. Pois bem, agora, a respeito da desencarnação, qual a diferença de pessoas desencarnarem de uma forma consciente ou passando por esse sono? Eu me lembro que uma vez eu tive o prazer de, numa reunião mediúnica, receber a visita de um avô materno, a quem eu era muito chegado. E eu só reconheci que eu estava conversando com ele, quando, primeiro, além de me chamar pelo apelido, Caí, ele agradeceu a oração que eu tinha feito. Ele falou, eu estava de pé ao lado do caixão quando você fez aquela oração. Aquilo me emocionou e me emociona até hoje. Mas qual a diferença daqueles que estão ali de pé ao lado do caixão para outro que possa estar cochilando por dias, semanas, não importa o tempo? Primeiro, só espíritos que têm uma consciência segura para conseguir assistir um bisturi na gengiva sem baixar a pressão, algo assim, para ter a frieza de lidar com isso. Uma vez, muitos anos atrás, eu passei, me permitam, uma outra experiência pessoal, por uma experiência de desligamento do corpo físico. Isso já tem mais de 30 anos, durante o horário do sono. Então, eu que sempre gostei de estudar espiritismo, falei, se eu voltar e olhar para a minha cama, meu corpo está lá. Como eu conheço isso, está tudo tranquilo, caminhei e fui direto. Quando eu olhei, eu estava com a boca murcha de lado. Eu fiquei tão nervoso que deu um pânico e eu voltei para o corpo. Então, por mais que a gente ache que a gente tenha frieza para isso, não é tão simples assim. Mas para os espíritos que têm essa frieza, essa capacidade, esse avanço de equilíbrio, é possível. Qual a vantagem? A vantagem é que você já tem consciência de que você já está no plano espiritual. Você acompanha de imediato a recepção daqueles que vêm ao seu encontro. Quase sempre as pessoas que desencarnam através do processo natural do sono durante esse desligamento, elas acordam sem ter noção de que já estão desencarnadas. Não é problema isso, mas existe um processo de adaptação e de se revelar a pessoa de que ela já está no lado de lá. E o maior susto é continuar vivo. Grande parte das pessoas se assustam por continuar vivas após passar pela desencarnação. Essa é uma bênção que a doutrina espírita nos oferece, de ter essa condição de já começar a nos preparar mentalmente para isso. Aí alguém vira lá atrás, aquele que desvia do cemitério, pelo amor de Deus, você está falando para me preparar para a morte? Gente, os faraós chegavam ao trono com 8, 10, 13 anos de idade e já começavam a construir o túmulo, que eram as pirâmides. Eles passavam a vida se preparando para a morte. Nós que criamos esse tabu, criamos vamos dizer, uma sensação fúnebre, para a morte, que não deveríamos ter. Pois bem,
Quando se tem a consciência, a vantagem é de já estar conectado com isso. Agora, durante esse processo de desligamento, existe uma situação que é natural e é para todo mundo, independente de classe social, independente de tudo. Nossos companheiros, nossos irmãos, nossa mãe, nosso pai, nossos avós, aqueles tios que a gente nem lembra deles, ou amigos que nos foram caros, vêm ao nosso encontro. E quase sempre é vendo eles que a gente passa a ter noção que chegou do lado de lá, porque já lembra que eles já se foram. E isso é uma coisa natural, é uma recepção calorosa. Então, não somente é prazeroso o desligar, quanto o chegar do lado de lá. Então, eu costumo dizer o seguinte: todo mundo aqui já teve a experiência de brincar na praia. A maioria, pelo menos eu imagino. Já se viram tentando correr com a água na cintura? Tentar sair da água, se alguém falar que tem um peixe grande, o terror que dá você vencer aquela resistência da água. Só que quando você chega na beira da água, que ela está abaixo do joelho, você já começa a passar o pé por cima e a coisa começa a andar bem. Pois bem, uma analogia pobre seria dizer isso. Quando nós nos livramos do corpo físico, nossos movimentos se tornam tão mais leves quanto isso. É como se um peso fosse tirado das nossas costas. E esse peso é o nosso corpo físico com as limitações que eles nos trazem. Porque nossas limitações são físicas, não são espirituais na maioria das vezes. Pois bem, quem pôde assistir o filme Nosso Lar, ou quem teve o prazer de ler o livro Nosso Lar, que é muito mais completo do que o filme, vale a pena ver, mesmo já tendo lido o filme, visto o filme, vai se lembrar que André Luiz, quando chega no plano espiritual, ele é levado para um hospital onde é atendido. E naquele momento, em determinado instante, ele chega para Clarencio e pergunta quanto tempo ele ficou vagando naquele ambiente tenebroso que foi descrito como umbral. E foi revelado para ele que foram 8 anos. Naquilo ele se revolta, falou assim: como? Se minha mãe estava pedindo por mim, por que levou 8 anos para me socorrer? Então Clarencio vira e fala assim: eu estive do seu lado por todo o tempo, você não conseguia me ver. E essa hora eu volto para aquela situação da nossa companheira Maria Auxiliadora, sobre a mentalização quando ela sentia aproximar-se do momento da morte. Claro que a grande maioria aqui não tem uma data agendada. Pelo menos a minha não foi marcada ainda não. Ou se marcaram, não me contaram, propositalmente. Nós podemos nos preparar diariamente. Não quer dizer que eu vou morrer, não é isso não. É nós mudarmos a forma de nós nos sintonizarmos mentalmente. Quase sempre a nossa vida é pautada nas preocupações materiais. O trabalho, o salário, a promoção, ou qualquer ampliação, ou a compra de um carro, ou a compra disso. E lá vamos nós enfileirando compromissos materiais e enfileirando uma rotina de trabalho para alcançarmos aqueles ditos sonhos, que na verdade são ouro de tolo. Porque quando a gente alcança, a gente quer mais, ele não sacia a nossa vontade. Pois bem, esse foco extremamente voltado para o crescimento e deixar a religião para depois da aposentadoria faz com que nós não cultivemos os pensamentos espiritualizados, que é onde nós encontramos as verdadeiras acepções de justiça, amor, paz e felicidade. Então vamos correndo igual o cachorro atrás da roda do carro, cada vez que chegamos perto, não sabemos o que fazer porque não saciou, faltou alguma coisa. Então, essa sintonia, se nós começamos a mudar a sintonia para pensar um pouco mais das nossas reformas íntimas, para pensar na forma com que nós tratamos as pessoas, para pensar em todo o resto que envolve o nosso lado espiritual, nós estamos preparando essa sintonia que vai nos dar a conexão,
ou tornar esses companheiros que estejam num plano um pouco mais elevado, visíveis ao menos a nós. André ficou vagando, preso nas trevas dos próprios pensamentos. Até que, depois de um cansaço extremo, ele se põe numa prece chorando sincera, a primeira prece sincera em 8 anos. A primeira vez que a humildade visitou o seu coração, que trazia a arrogância do posto que ocupara aqui na terra. Quando isso atingiu, Clarencio aparece à sua frente. Mas não apareceu, ele já estava lá. A sua visão alcançou isso. Então, pensamento, eu costumo falar, é tudo. O pensamento vai estar antes das nossas ações para o bem e para o mal. O pensamento vai dizer onde nós vamos alcançar. Cultivar, melhorar o cultivo dos nossos pensamentos é a chave para grandes sucessos do plano espiritual. Uma outra situação é a questão da família. É muito comum, esses dias atrás eu vi mais um caso desse. A gente falar assim, às vezes a pessoa sofre um acidente, a gente vê um jovem, um acidente de moto extremamente comum, ou qualquer outro caso, e a pessoa vai parar na UTI, em coma. Aí vai uma vigília da família para lá. Meu Deus, não deixa ele morrer, meu Deus, não deixa ele morrer. E lá vai todo mundo orando. E funciona, tá? Funciona porque a pessoa não morre até quando tem que morrer. Nós construímos uma espécie de uma teia mental que impede o trabalho da equipe espiritual quando é necessário a pessoa passar pelo processo da reencarnação. Como assim? Muitas vezes, todos nós trazemos uma programação do tempo de vida. Nós não sabemos qual é, mas crianças que desencarnam aos 2 meses de idade, aos 2 anos de idade, aos 10 anos de idade, isso faz parte de uma programação, é um restinho de encarnação que estava faltando. Então o compromisso era de viver geralmente aquele tempo mesmo. Então, nós criamos aquela defesa, não pode, e isso cria realmente um bloqueio. Quase sempre nessas horas, uma equipe espiritual vem até o leito e aplica magneticamente passes que vão induzir a uma melhora. Aí fala assim, nossa, fulano conseguiu voltar a respirar sozinho, abriu os olhos, apertou a minha mão. Aí a família relaxa, graças a Deus. Agora vamos lá, você vai para casa tomar banho agora, eu vou depois. Desmonta aquela estrutura. 1 hora depois a pessoa morre. A chamada melhoria de morte. Ela é feita exatamente para isso. Então, por que eu estou mencionando esse caso? Porque nós, como familiares, quer estejamos no leito ou simplesmente zelando por alguém que amamos, nós temos que pedir auxílio ao plano espiritual para o que tiver que acontecer. Vamos raciocinar que se a pessoa tiver que desencarnar, ela encontra-se num momento aflitivo ali, porque às vezes com inúmeras faculdades completamente deterioradas pela condição física, e nós vamos mantendo ela ligada, prolongando um sofrimento que poderia ser abreviado. Ah, mas eu vou querer que ela morra então? Não, é permitir que o destino se faça, aceitar que o destino se faça, porque mesmo que nós lutemos o contrário, se tiver que acontecer, vai acontecer. Só que nossa falta de consciência, às vezes, faz prolongar o sofrimento de quem se encontra naquela situação. Falta-nos a consciência de que nós não estamos pensando na pessoa, nós estamos pensando em nós. A dor é de quem fica, não é de quem vai. Lembremos que a maioria das pessoas que desencarnam passam por um processo de alívio, de libertação, e não por um processo de dor. Agora, para nós que não compreendemos, temos insegurança da situação pós-morte, para nós dói. A dor da saudade, a dor da ausência de um filho, de um irmão, é compreensível. Mas para pensar, eu estou pensando mais na minha dor do que no bem-estar de quem está ali na cama.
Porque o meu pensamento pode, muitas vezes, estar prolongando uma dor, simplesmente porque eu não quero abrir mão de uma espécie de uma propriedade. Um momento, um tempo que eu acho que me pertence, a presença daquela pessoa do meu lado. Então, contribuir não quer dizer vou desejar que a pessoa morra ou vou desejar que a pessoa viva. É respeitar os desígnios de Deus. Orar e confiar a decisão a Deus. Confiar de que o melhor há de acontecer. Isso testa um pouco a nossa fé. Testa um pouco a nossa fé. Mas ter consciência de que certas circunstâncias são inevitáveis e que nós podemos contribuir ao invés de atrapalhar, isso faz bem. Uma outra situação que às vezes gera dúvidas é a respeito da aparência do espírito após a morte. Eu fiz essa brincadeirinha do meu clone aqui na hora que eu narrei no início. Pois bem, qual é a aparência do espírito quando desencarna? A aparência é a mesma que ele tinha em vida quando encarnado. Então, vai ter aparentando a mesma idade, as mesmas características físicas e o mais normal é que chegue até com o óculos, porque o óculos é materializado pela mente da gente. Então, as características são essas. Ah, mas e naqueles casos que uma pessoa se atirou na frente de um trem e virou picadinho, ou então desses acidentes de avião que o pessoal parece que tem prazer de expor na internet? Pois bem, uma pessoa que passa por uma situação violentíssima de morte, cujo corpo é estraçalhado, chega do lado de lá com o corpo intacto. Por quê? Porque o acidente, seja trem, avião, qualquer coisa que seja, ele consegue dilacerar o corpo físico, mas não consegue dilacerar o corpo espiritual, o perispírito, porque ele não é tangível pelas coisas físicas. Então a pessoa tende a chegar do lado de lá, totalmente inteira, sem problema nenhum. Agora, uma pessoa que falece por uma doença que agravou-se com o tempo, uma leucemia, por uma doença que foi lhe tirando características ou, vamos dizer assim, mobilidades do organismo físico, chega lá com as mesmas características. Ué, mas a doença não é do corpo físico? É, mas nós mentalizamos aquela doença e reproduzimos as limitações no corpo espiritual. Então, é normal, o perispírito passa por tratamentos em instituições como hospitais do lado de lá, que vão reestabelecer o equilíbrio, que não é uma doença, foi induzido pela nossa própria mente, que clonou as deficiências do corpo físico para o corpo espiritual. Agora eu vou dar um exemplo. Imaginemos uma pessoa, vamos pegar o cachoeirense Roberto Carlos, que na adolescência, num acidente atropelado pelo trem, perdeu a perna abaixo de uma determinada altura. Como que ele chega do lado de lá? Sem a perna. Mas por que sem a perna? Porque com o passar dos anos, tomou consciência de que a perna não existia. Então, ele enxergar continuamente a ausência da perna naquele lugar faz com que o perispírito vá atrofiando-se e toma a forma do corpo. Lembre que é a nossa mente que comanda a estrutura do perispírito. Então, ele vai clonar também esse defeito. Agora, existe uma situação que causaria uma diferença muito grande, que é a situação do suicídio. Uma pessoa, quando comete um suicídio, às vezes por um tiro na cabeça ou por um enforcamento, não importa qualquer que seja, por um veneno, o que for, a dor do que causou acompanha após a morte, quase sempre. Como assim? Observa, se eu pego a arma, aponto para a minha cabeça e dou um tiro, a bala é capaz de dilacerar o meu crânio, o meu cérebro, materiais. Mas a minha intenção dilacera o corpo espiritual. Entendeu? Então, não que isso vá causar
a mesma sensação do corpo. A pessoa chega lá viva, mas com a existência do ferimento que ela causou. É muito comum uma pessoa que ingeriu, digamos, veneno, soda cáustica, chumbinho, seja lá o que for, causa um estrago tão grande na estrutura do seu aparelho digestório, que isso chega a afetar o perispírito, porque mentalmente ela tem consciência disso, e é comum isso acompanhar em problemas gástricos numa encarnação posterior. Pessoas que violentam o corpo com qualquer objeto que corte, costumam às vezes trazer cicatrizes no corpo físico, porque às vezes isso fica gravado com muita intensidade. Uma pessoa que se enforca costuma trazer problemas respiratórios e por aí vai. Agora, o importante é saber como nós lidamos com o nosso corpo. Nós temos que aprender que ninguém sabe a data que vai desencarnar. Nós temos que cuidar do nosso corpo como se fôssemos viver 200 anos. E temos que cuidar da nossa alma como se fôssemos desencarnar amanhã. É nos prepararmos espiritualmente, mas preservarmos o nosso organismo, que é o templo da nossa vivência. É o veículo que nós precisamos para estarmos aqui. E qual o risco que eu tenho de quando eu desencarnar, eu ir parar no umbral e ficar lá mais tantos anos, igual aconteceu com o André Luiz? O risco depende exclusivamente de cada um de nós. Não é da minha mãe, não é do meu pai, não é do meu filho, não é de ninguém. É somente meu. Está nas minhas mãos. Assim como a responsabilidade, se eu quiser fazer uma prova de vestibular, está nas minhas mãos o quanto eu vou estudar. Só que, como assim? Cabe a mim preparar-me mentalmente, dia após dia, cultivando pensamentos salutares. Não é dizer, eu vou pensar isso aqui porque depois eu não quero ficar no umbral, não. Eu vou pensar no bem do meu próximo porque eu desejo bem a ele. É reformar a forma com que nós lidamos com isso. Essa forma que nós lidamos é o que vai fazer a essência do nosso pensamento no nosso dia a dia. Gente, nós recebemos um patrimônio que é o conhecimento que a doutrina espírita nos oferece. Um patrimônio porque todos são convidados a abraçar a fé pelo Sermão da Montanha, que é uma das coisas mais lindas, uma das páginas mais lindas que nós já vimos, e por todos os convites que o Evangelho já nos faz há mais de 2000 anos. Só que se nós estivéssemos nos rendido a essas mudanças, nós não estaríamos num planeta de expiação e prova. Nós estamos aqui porque nós resistimos a essas mudanças. Nós todos, como Kardec pergunta à espiritualidade, onde está escrita a lei de Deus? E a resposta é simples, na consciência do homem. Todos nós trazemos o Evangelho gravado em letras indeléveis em nossa consciência. Se você pegar o indígena da tribo mais afastada, do país mais afastado, ele tem noções de certo e errado, de ético e não ético. Então isso faz parte da nossa bagagem. Continuar a agir no desequilíbrio é uma escolha. Porque ao invés de projetar um futuro melhor, nós queremos um presente melhor. Ao invés de confiar de que esse projeto de um futuro melhor há de trazer naturalmente o nosso presente para melhor, nós fazemos questão de moldá-los com as nossas próprias mãos. De ir atrás, correr atrás e comprar, e gastar, e fazer acontecer. Vendemos o nosso tempo em troca de bem-estar material. Quando o bem-estar material é isso aqui, ó. Quem parar para pensar no que aconteceu nos últimos anos vai ver como que a vida evaporou. E os próximos parecem que vão passar mais rápidos, porque cada vez o volume de ocupação mental que a gente faz para atender
a essas solicitações materiais ocupam mais a nossa mente e menos percebemos o tempo passar. O ano começou e parece que acaba logo em seguida. É consequência desse ciclo vicioso que nos aprisiona a isso. Aí eu pergunto, por que nós em 2000 anos não ouvimos o Evangelho? Porque esse fluxo de ideias que planta uma fantasia de felicidade não para de correr em nossas cabeças e não sobra espaço para o outro. Tanto que eu sempre dou o exemplo, qual o horário que geralmente nós vamos orar? Na hora de deitar. Por quê? Porque não dá para fazer mais nada. Eu assisti tudo que era possível passar na televisão, estudei tudo que eu podia estudar, quando eu não aguento mais estudar, que eu vou dormir. Porque se eu ainda tiver um pouquinho aceso, eu quero estudar mais, para quem está fazendo qualquer tipo de curso. Trabalhar, por aí vai. Então nós buscamos tornar, vamos dizer assim, proveitosos cada minuto para o nosso esforço físico. O que sobrar, se sobrar, fica para o espiritual. E é isso que faz com que nós nos prendamos a umbrais. É isso que faz com que nós tenhamos dificuldades em enxergar nossos companheiros do outro lado. Isso que faz nós termos medo da morte. Tudo que nós conquistamos não leva para o lado de lá. Outra vez, eu estava conversando e as pessoas estavam falando assim, mas tem aquelas coisas que acontecem após a morte. Eu tenho muito medo de ser enterrado vivo. Tem cada caso que a gente ouve, né? Que a pessoa foi enterrada com a barriga para cima, acordou com a barriga para baixo, acordou, virou e desenterrado. Gente, alguém de vocês conhece algum caso verídico que viveu isso? Sabe de onde veio a maioria dessas impressões? Nós nos apegamos tanto às coisas materiais que nós não queremos abrir mão delas. Quantas pessoas morreram em incêndios tentando salvar coisas de valores ao invés de preocupar-se com a própria vida? Pois bem, nos apegamos tanto que chega na hora da morte e nós não abrimos mão do corpo físico. E basta ler as obras de André Luiz, vão ter casos de espíritos que vão para dentro do túmulo junto com o corpo. Mas você não falou que a equipe trabalha para desligar? Quando é possível, né? Como que você vai fazer uma cirurgia em alguém que não quer sofrer a cirurgia? Então, vem a impressão do corpo passando pela decomposição dos vermes e por aí vai. E aí vem a sensação de que a pessoa foi enterrada viva. O corpo estava morto, a pessoa estava viva lá dentro porque quis. Daí que vem esse medo. Não são baseados especificamente em casos reais. Lá atrás, em épocas de pandemias, em épocas de guerras, podem ter acontecido, mas hoje, o critério que geralmente a medicina faz para dar um laudo de óbito, torna isso quase impossível. Então, o nosso medo vem desse apego. Então, para pensar, somos nós que causamos esse tipo de ligação. E como que faz se a pessoa quiser ser cremada? A doutrina espírita geralmente sugere que, quando possível, seja guardada uma distância de 72 horas entre o laudo da morte e a cremação, para que quaisquer trabalhos ou mais pormenores que possam envolver a desencarnação possam ser feitos. E se na hora de cremar o espírito ainda estiver ligado ao corpo? Vai ser uma sensação ruim, mas vai desconectar. Não tendo corpo, ele vai ficar ligado a quê? Então, a desconexão acontece. E como que fica aqueles casos das pessoas que têm letargia, catalepsia? Bom, lá atrás tinha-se dificuldade em lidar com isso. Hoje em dia, os exames permitem que isso seja superado através de detalhes que só a medicina pode narrar. Então, tudo isso é para mostrar que o nosso medo está mais ligado ao nosso hábito de se prender às coisas materiais. Um caso interessante também que vale lembrar
é que quando a gente fala sobre prazer ou sobre alívio na hora da morte, para muitas pessoas que passam por situações de depressão e cujo pensamento suicida vem à mente com frequência, primeiro a gente gosta de alertar as famílias. Mais de 40% das pessoas que falam acabam por tentar alguma coisa. Então a família deve buscar tratamento psicológico e psiquiátrico adequado. Não se deve brincar com esses medos que as pessoas que passam por depressão têm. Segundo lugar, quem tem depressão não tem vontade de se matar. Tem vontade de parar de sofrer. Então, a vontade de parar de sofrer é a impressão de que se exterminar o corpo físico, o sofrimento vai exterminar. Mas o conhecimento que a doutrina espírita oferece nos permite saber que o sofrimento não para, continua após a desencarnação. Então, essa sensação não é verdadeira, essa vontade de desligar não é verdadeira. Chico Xavier nos diz que o tempo geralmente hábil para que se possa recompor todos os prejuízos causados por um processo de suicídio é em torno de 200 anos. Não quer dizer que a pessoa vai passar 200 anos sofrendo. Eu tive familiares que desencarnaram pelo suicídio e que deram notícias aos pais poucos meses depois. Mas as consequências daquele suicídio vão acompanhar deficiências causadas por agressões ao perispírito e ao corpo físico, dores causadas pela agressão ou pela dor causada à família e por aí vai. Então, são muitos detalhes a serem recompostos depois, que precisam ser vistos. Pois bem, a doutrina espírita nos oferece uma bagagem para lidar com isso de forma ímpar. Por quê? Porque nós temos condições ou acesso a informações quase técnicas a respeito da desencarnação. Isso nos permite deixar de acreditar por uma fé cega, mas baseada em relatos que racionalmente nos fazem compreender como esse processo acontece. As evidências que nós encontramos em pessoas que recordam de vida anterior, as evidências baseadas na racionalidade das informações, nessas regressões e tudo mais, dão-nos segurança para lidar com esses dados e tem a possibilidade de nós construirmos uma fé raciocinada, como Kardec nos oferece. Uma fé capaz de enfrentar a razão face a face em todos os tempos da humanidade. A doutrina espírita, longe do proselitismo, que é tentarmos encher as fileiras de nossas casas, convertendo as pessoas ao espiritismo, não tem essa função. Lá atrás foi nos dada a frase: o espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Porque, no fundo, esse cabedal de conhecimento que dá a ela o poder consolador prometido por Jesus Cristo está e deve ser compartilhado com todos. Então nós não vamos aclamar a inexistência da morte somente para os espíritas, aclamemos a todos. Se isso puder acalmar ou diminuir a dor de um companheiro evangélico, de um companheiro católico, de qualquer religião que seja, ainda que ele lá continue, porque cada religião tem a sua função, que então cumpra-se o papel. Consolar indistintamente, consolar sem ferir credos, oferecer o remédio para quem quiser tomar. Então, essa característica da doutrina espírita nós temos presente em nossas vidas hoje. E ainda temos anos e anos de encarnação pela frente para dar tempo de mudar a nossa mentalidade, para dar tempo de trocar o fluxo dos pensamentos, para dar tempo em construir uma consciência voltada para o bem e para construir uma sintonia com o plano espiritual que nos permita
sintonizar, ao invés dos nossos obsessores, mas quaisquer companheiros que estejam disponíveis para ajudar no nosso dia a dia, e não só lá no momento da desencarnação. Essas conexões nós temos condições de começar a fazer agora, desde que comecemos simplesmente a colocar o Evangelho em nossas vidas. Uma leitura diária, um pensamento aqui, dentro do ônibus quando estamos indo trabalhar, no momento que estamos fazendo café, esperando o café passar. É nesses pequenos espaços que nós temos condições de construir o Evangelho em nossas vidas. E quando é que isso vai para a prática? Quando nós aprendermos a sorrir ao invés de reclamar, a estender a mão ao invés de fazer de conta que não vimos uma pessoa que passa por uma dor, a oferecer auxílio para aquela pessoa que nós temos o hábito de negar. Essas transformações são que transformam um mundo de expiação e prova num mundo de regeneração. Essas transformações são os que transformam a vida de quem vai sentir posteriormente a perda de uma encarnação em alguém que vai ter a consciência do dever cumprido. Nós podemos fazer isso hoje, não é difícil, basta querer. Não criar milagres ou construir grandes obras de caridade, mas colocar o Evangelho nas mínimas coisas de nossas vidas, na hora de decidir as pequenas coisas, como eu deveria fazer, ouvir mais a consciência e ouvir menos nossos obsessores, ouvir mais o que nos chama para frente e menos a atração que nós temos para os nossos vícios. Ou seja, nós podemos facilmente construir a vida além da vida e despedirmos-nos definitivamente do nome morte. Porque o que termina são as células, mas nós somos espíritos eternos, fadados à felicidade, o único determinismo da parte de Deus. Todos nós somos fadados a sermos espíritos felizes. Podemos abreviar o caminho para chegarmos lá, ou frear, a decisão é nossa. Gente, eu espero ter sido claro, agradeço a atenção de todos vocês, rogo a paz de Jesus para todos nessa semana que vai começar e que Ele possa abençoar aqueles que estão em casa e aqueles que estão aqui, oferecendo-nos que esse bálsamo possa fazer parte de nossas vidas. Muito obrigado, boa noite.